sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o parto normal. Será mesmo que um parto normal faz diferença em relação à alternativa que seria a cesariana? É uma temática que envolve várias questões, né, Aline? A gente já tem várias determinações científicas mostrando pra gente que o parto normal é, sim, melhor do que a cesariana na grande maioria das ocasiões. Às vezes a gente recebe mulheres, né, que nos questionam em relação ao parto normal. Ai, doutora Lude, porque às vezes é moda, porque as pessoas estão querendo provar para elas mesmas que elas dão conta, porque será que não é muito mais fácil marcar uma cesariana? A primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte, cientificamente falando, a gente já sabe há muito tempo que o parto normal tem vários benefícios em cima da cesariana. E eu percebo que as mulheres têm reconhecido isso cada vez mais, né? Então, não é porque a cesariana é fácil de marcar, não é porque a gente pode organizar aquele momento que a gente tem que realmente escolhê-lo como primeira opção, sabendo que existem vários benefícios. Você não concorda? Claro. Quando a gente para para pensar, né, no tanto de sangramento que acontece, né, num parto normal, numa cesariana, no tanto de infecção que acontece num parto normal, numa cesariana, no tanto de complicações que envolvem os dois procedimentos, a gente sabe cientificamente que o parto normal tem bem menos risco, bem menos chance de complicação do que uma cesariana. É óbvio que a cesariana existe para nos ajudar e muito, né? Graças a Deus a gente tem a cesariana. Inclusive, nós vamos ter um episódio que vai conversar basicamente sobre cesariana. Porque a cesariana ela vem para poder salvar vidas de mães e de bebês. Não significa que ela vindo para salvar, a gente vai usá-la de forma indiscriminada. Ela tem as indicações corretas, né? A gente tem as indicações corretas para poder indicar uma cesariana, para encaminhar a paciente para esse procedimento, né? Uhum. De forma que, até pelo fato da gente ter muito mais riscos na cesariana, o ideal não seria que ela fosse indicada como primeira opção, não é? Ô Lude, eu tinha até pensado em buscar para começar esse episódio de hoje umas estatísticas atualizadas sobre taxas de parto normal e taxas de cesárea. Mas aí eu achei na internet um documento que a OMS publicou em 2015. E o título dele é Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas. E aí no subtítulo eles falam justamente o seguinte, vou até ler aqui, abre aspas. Os esforços devem se concentrar em garantir que cesáreas sejam feitas nos casos em que são necessárias, em vez de buscar atingir uma taxa específica de cesáreas, fecha aspas. E aí, a primeira frase desse documento é justamente, abre aspas, desde 1985, a comunidade médica internacional considera que a taxa ideal de cesárea seria entre 10% e 15%, fecha aspas. Eu não quero que a gente fique se prendendo também a taxas, a estatísticas, isso muda, isso, né, vai variar de um ano para o outro, enfim. Mas, sabendo disso, desses dados que a OMS divulgou, a gente já pode perceber que a taxa de cesáreas recomendada pela OMS faz com que essa não devesse ser, nem de longe, a principal via de parto, né? Então, assim, eu acho que esse que tem que ser o nosso foco. Sim. Claro que ela tem indicações muito importantes e que eu acho que a gente podia falar, principalmente no episódio dedicado só à cesariana, sobre a questão também de a mulher não se frustrar caso ela tenha que se encaminhar para uma cesárea, né? Porque ela realmente pode ser algo muito positivo, né? Uma salvação, uma alternativa mesmo para a mãe e para o bebê. Mas da gente também saber vê-la como uma via de parto que não pode ser usada de forma indiscriminada, né? Sim, sem dúvida. E aí eu queria que você falasse um pouco assim sobre quais seriam esses maiores riscos da cesárea e qual seria essa vantagem do parto natural sobre ela. Uma coisa que eu queria falar antes disso, Aline, eu tento, de uma forma bem tranquila, levar calma para as mulheres que me procuram, principalmente aquelas mulheres que não têm ideia ainda sobre o tipo de parto que elas querem ter.
Então, assim, às vezes se interessou por esse tipo de assistência, por uma assistência mais respeitosa, se sentiu mais livre para poder conversar comigo sobre isso e aí me procura para começar o pré-natal. E aí elas falam assim, Lud, porque eu não tenho ainda muita ideia em relação ao parto, assim, eu já pensei em parto normal, mas eu também não tenho nada contra cesariana e tudo. E também eu recebo mulheres que querem muito um parto normal e colocam a cesariana como, assim, a maior inimiga de todas. Uma coisa que eu gosto sempre de falar com as pacientes é o seguinte, com as mulheres é o seguinte, vocês não vieram aqui para buscar um tipo de parto, né? Vocês vieram aqui para a gente fazer o acompanhamento pré-natal e para a gente fazer assistência ao parto da melhor maneira possível para você naquele momento do parto. Justamente para tirar esse peso, essa frustração. É claro que eu trabalho muito em defesa do parto normal. É minha filosofia de trabalho, né? É a filosofia da minha equipe de trabalho. Mas a gente precisando da cesariana para garantir que a mãe e o bebê estejam seguros, para mim esse é o principal objetivo. Eu quero, ao final da minha assistência, ter uma mãe, um pai, um bebê, né? Uma família, uma mãe com outra mãe, não importa essa constituição familiar. Mas eu digo assim, eu quero uma família completa, com o bebê saudável e com a mãe saudável. Eu não quero uma família achando vantagem em dizer que teve um parto normal com um bebê no CTI, com um bebê mal ou com uma mãe, por algum motivo, assim, sofrendo efeitos colaterais de um procedimento que não foi bem indicado, entendeu? Então, eu acho isso muito importante. A gente tem que pensar muito em questões de saúde. Até pensando em questões de saúde, é que a gente defende o parto normal. Porque a gente sabe que o risco de sangramento é muito menor. Aí eu vou começar a entrar um pouquinho no que você me perguntou. O risco de sangramento é praticamente a metade, o risco de infecção reduz muito. O retorno às atividades habituais é muito mais rápido. Quem já teve uma cesariana, quem já teve um parto normal, sabe entender o que eu estou falando. Até pelo fato de não ter aquele corte abdominal, de ter muito menos dor, menos limitação para se levantar, para andar, para cuidar do bebê, para dar um banho, né, para cuidar das coisas da casa. Então, realmente, o retorno às atividades habituais é muito mais rápido no parto normal do que na cesariana. Eu, falando disso da recuperação, eu tive um parto natural, né, e minha recuperação foi tão boa que, assim, no dia seguinte, as pessoas tinham que falar comigo assim, Aline, você não pode correr não, você teve um parto ontem. Sim, a gente até esquece, porque a gente né? esquece. Então, assim, eu não tinha nenhuma preocupação com isso, assim, na recuperação do corpo. Isso não era uma questão pra mim. Sim. Minha recuperação foi realmente muito boa, muito boa. E eu sei de pessoas que também se recuperam bem de cesarianas, né? Isso é um problema, né? Porque hoje a cesariana já é um procedimento muito bem desenvolvido, a técnica anestésica, a técnica cirúrgica. Então, a maioria das pacientes fica muito bem após uma cesariana. Mas a gente sabe que cientificamente, quando a gente vai lidar com estatística, a gente sabe que a recuperação é pior nas pacientes que têm cesariana. Eu digo isso porque algumas contam assim, mas eu tive uma cesariana e foi tão bom, não tive nada. Mas poderia ter tido tudo, né? Poderia ter tido muita dor, poderia ter ficado restrita ao leito, poderia ter deixado de cuidar do bebê porque não dava conta, biologicamente falando, não dava conta. O risco de trombose também é maior, até por essa imobilização. Então, são uma série de efeitos mesmo, uma série de aspectos ligados à cesariana que fazem uma comparação importante em relação ao parto normal. A própria descida do leite materno, no parto normal, nas pacientes que passaram pelo parto normal, ela é um pouco mais rápida se comparada às pacientes que passaram por cesariana. E aí a gente vai entrar numa série de aspectos, né? Na questão do próprio vínculo, se diz muito sobre o vínculo que existe entre mãe e bebê na hora ali do parto, do trabalho de parto. De forma alguma, eu tô querendo dizer que o bebê que nasceu de cesariana não vai ter vínculo com a mãe. Isso para mim é ridículo, não existe. Aí a gente vai levar para um outro assunto que eu acho super importante, que é a questão da amamentação, que a gente vai ter também um capítulo só sobre isso, que é um capítulo super extenso. A paciente que não amamentou seu bebê por N motivos, ela não vai ter vínculo com o bebê? Isso não existe. Então, a paciente que teve uma cesariana por um motivo justo, ou sei lá, por um motivo também que naquele momento ela não estava bem informada, ela não soube nem se manifestar, ela não vai ter vínculo com seu bebê? Isso não existe. Isso é balela, você concorda comigo? Claro. Isso até é muito opressivo e um conceito que eu não gosto de levar adiante. Mas, querendo ou não, a participação da mãe no parto normal
é uma participação maior que a cesariana. Então, ela recebe seus filhos imediatamente, pelo menos é o que a gente gostaria que acontecesse, tá? Eu estou comparando a cesariana com um parto nos moldes que eu defendo, né? Com um parto em que a paciente é a protagonista daquela história, em que a paciente participa de forma muito ativa daquele procedimento. Então, ela recebe o bebê logo ao nascer, né? Ela participa de todo aquele momento, ela toca na cabecinha do bebê, ela sente ele passando. Então, eu estou considerando esse tipo de parto e não aquele parto normal que acontecia, né, antigamente, com a paciente deitada, que o bebê nascia, era levado pelo pediatra para o bercinho, não tinha esse primeiro contato com a mãe, entendeu? Mas a gente sabe que tem vários benefícios, né, em relação à cesariana, sim. Só para diferenciá-lo, de qual seria a diferença entre o parto natural e o parto normal? Pois é, isso foi tão engraçado porque eu recebi uma mensagem outro dia de uma paciente e uma amiga querida me fazendo uma pergunta, porque ela teve um bebê comigo no primeiro parto, né? Depois ela mudou de cidade e aí ela teve um bebê em outra cidade. O primeiro parto foi um parto natural, sem analgesia, e o segundo parto foi um parto sem analgesia, mas com uma intervenção. Foi preciso de usar um instrumento para que o bebê nascesse. E ela me perguntou isso, ela falou assim, Lud, eu considero esse segundo parto como parto natural? E aí eu fui pesquisar, eu fiz uma enquete para decidir sobre esse conceito. Na verdade, assim, o parto natural, existem duas correntes de pensamento. Uma corrente de pensamento que acredita que o parto natural seja aquele parto vaginal, né, um nascimento pela vagina, em que não houve um procedimento anestésico. E aí, nesse caso, o segundo parto dela se enquadraria num parto natural, compreende? Mas a corrente maior acredita, né, a corrente de mais pensamentos, assim, acredita que o parto natural esteja associado a um parto sem intervenção nenhuma, inclusive uma analgesia de parto. Então, aquele parto em que você simplesmente assiste a paciente. Tudo é realizado pelo corpo dela de forma totalmente natural. Então, não teria uma intervenção de anestesia, não teria uma intervenção com ocitocina, por exemplo, para aumentar as contrações ou regularizar aquele padrão de contração, não teria o uso de um fórceps ou de um vácuo extrator, um parto totalmente sem intervenção. Se a gente for pensar assim, o que seria um parto natural, eu acho que o conceito que se encaixa mais, inclusive, na palavra, né, é um parto totalmente sem intervenção. Pensa comigo. É aquele parto onde você simplesmente assiste, fisiológico, né? Totalmente fisiológico. Você simplesmente assiste o nascimento daquele bebê, sem intervir em nenhum momento. E o parto normal seria um parto vaginal, né, um nascimento pela vagina, porém, em que foi preciso a gente utilizar alguma intervenção. Que seja uma analgesia, que seja o uso de algum instrumento ou um parto operatório, mas aí seria um parto normal e não um parto natural. Eu não sabia disso. Sim. Nossa, estou aprendendo muito com esse podcast. Verdade. Para mim, parto, a diferença era simplesmente a analgesia entre Sim. o parto normal e o parto Mas para te natural. falar a verdade, quando ela me fez essa pergunta, eu parei. Eu Falei nunca assim, tinha parado para pensar nisso. Porque foi uma pergunta assim, então se teve fórceps, não teve uma analgesia, mas teve o uso de um instrumento. Então esse parto é natural ou ele é normal? E eu fiquei pensativa. E aí eu fiz uma enquete com os meus colegas de trabalho e pesquisei também, né, na literatura e tudo. E realmente assim, o que eu encontrei foi que parto natural, por definição, é aquele parto que a gente não tem intervenção nenhuma. Então ele é um parto vaginal sem intervenção. O parto normal seria um parto vaginal com algum tipo de intervenção. Acho que ficou claro, né? Ficou claríssimo, nossa, eu acho que isso esclarece muito. Sim. Né? Até porque eu vejo que as mulheres, às vezes, não só as mulheres, as famílias, os maridos, se confundem um pouco nessa questão de parto natural e parto normal, nesses conceitos, né? E realmente, assim, eles se misturam às vezes, Sim. né? Tem uma frase, né? Normal é parto natural. É uma frase antiga que falava que uma coisa era a outra coisa. Sim. Que os dois eram a mesma coisa. Sim. Mas, né, hoje em dia eu acho que está mais em voga também essa, né? Isso, essa temática, né? Essa diferenciação de conceitos mesmo. Uma dessas intervenções seria a episiotomia? Então, se tem epísio, também não é um parto natural. Sim, né? É uma intervenção, concorda? Né? A gente mexeu naquele procedimento que estava acontecendo de uma forma fisiológica. Explica o que é episiotomia, eu acho que muita gente que está ouvindo. A episiotomia é um corte
que é feito na vagina no momento do nascimento do bebê. Por que se fazia e se estimulava muito a episiotomia no passado? Até durante a minha residência, assim, quando eu comecei minha residência, a orientação era episiotomia para todas as pacientes. Então, assim, olha para você ver como é que o cenário mudou, graças a Deus. Mas mudou mesmo? Que se fosse no passado, realmente a episiotomia como padrão é uma coisa do passado, que eu achava que ela ainda era padrão hoje. Eu acho que não só a episiotomia, mas eu vou chegar nessa resposta. Na verdade, assim, quando eu comecei minha residência, a orientação era, o paciente internava, a gente tinha uma prescrição básica, que era uma prescrição até de carimbo, para poder andar mais rápido, porque o volume de pacientes era muito grande, a gente não tinha tempo, às vezes, de escrever, não era informatizado. Então, era assim, dieta suspensa. Na verdade, quando a gente vai começar a conversar sobre isso, Aline, a gente vai abrir vários subtemas para novos episódios, né? Mas a prescrição básica era assim, dieta suspensa, clister, ou seja, lavagem intestinal para todas as pacientes. Então, se a paciente não podia comer nada, né, inclusive água, e ela não podia beber água, e ela tinha também que ser submetida a uma lavagem intestinal para evitar que ela evacuasse durante o período expulsivo, durante o trabalho de parto. Um soro, ou seja, um acesso venoso com um soro com ocitocina, independente se a contração dela estava boa ou não. Se ela tinha um padrão de contração bacana, com um parto evoluindo, ela recebia ocitocina? Recebia. Se ela tinha um padrão de contração ruim, ela recebia? Recebia. Então, era universal. Paciente entrava no período expulsivo, entrava para o bloco posição de litotomia. Para quem não sabe o que é a posição de litotomia, é aquela posição que a gente fica na marca do exame ginecológico comum. Aquele exame que a gente vai todo ano fazer, né, no ginecologista, o Papa Nicolau, preventivo, a gente não deita numa maca e coloca as pernas na perneira? Aquela posição a gente chama de litotomia. Então, essa era a posição para o parto. Não existia a possibilidade de se movimentar, sentar. A minha residência nem tem tanto tempo assim, né? Mas não existia essa possibilidade de se movimentar na hora do trabalho de parto e muito menos na hora do período expulsivo. Então, era assim que funcionava. Quando a paciente deitava e colocava a perninha lá na perneira, e aí a gente via que o bebê estava chegando, era anestesia local, se ela não estava com analgesia, e episiotomia, rotina. Eu lembro que uma vez eu estava no meu plantão, eu acho que eu já estava no meu 2º ano de residência, e o plantão estava super movimentado, meus preceptores não estavam naquele momento ali, chegou uma paciente com o bebê já nascendo em período expulsivo. Eu mandei chamar o preceptor, porque era regra, né, óbvio, e não sei porque não deu tempo do preceptor chegar. E eu estava com uma enfermeira que trabalhava num serviço de assistência humanizada, assim, já com esses incentivos todos, a redução de episiotomia, a mudança de posição, e era uma enfermeira muito bacana com a gente, né, com os residentes na época. E eu entrei meio que em desespero, porque eu vi aquela cabeça começando a sair, e eu falava assim, meu Deus, tem que fazer episiotomia, porque era o que eu tinha aprendido. E eu lembro dela virou pra mim e falou assim, calma, Lud, fica tranquila, protege o períneo com a mão, vai nascer sem episiotomia. Eu acho que a gente aproveitou, assim, aquele momento ali que não tinha um preceptor que ia mandar, com certeza, eu fazer uma episiotomia. E ela falou, calma, fica tranquila que vai nascer sem episiotomia. E eu olhei, eu lembro direitinho assim da cena. Eu regalei um olho enorme pra ele e falei assim, você tem certeza? E ela falou assim, tenho. E ao mesmo tempo, eu queria testar aquilo ali, né? Então, eu fiquei super empolgada de nascer sem episiotomia. E aí nasceu sem episiotomia, com uma laceração super pequenininha. Eu fiquei encantada, feliz da vida, assim, achei o máximo, agradeci ela depois e tal. Eu acho que nesse momento eu já comecei a enveredar por esses lados, entendeu? Desse tipo de assistência. Mas então, assim, era obrigatório, né? A paciente deitava na litotomia, a gente anestesiava, episiotomia e pronto. O que foi acontecendo ao longo do tempo? Vários trabalhos foram mostrando que o que a gente achava que a episiotomia protegia, na verdade não protegia. Por que ela era feita? Por que esse corte na vagina acontecia na hora da expulsão do bebê? Porque a gente acreditava que quando a gente cortava a vagina e a gente aumentava o espaço para a saída do bebê, a gente diminuía a chance de lacerações graves acontecerem no períneo. Quais seriam as lacerações graves? Lesão do esfíncter anal, do ânus e lesão do reto, de uma parte do intestino. Uma laceração que abre mesmo tanto o esfíncter quanto o reto, que são consideradas lacerações graves. Então, a gente acreditava que quando a gente fazia episiotomia, a gente protegia a paciente desse tipo de laceração. Então, era vantajoso, concorda? Só que vários trabalhos foram sendo feitos, depois a gente teve um trabalho grande, multicêntrico, que mostrou que não.
que a episiotomia não protege o períneo das lacerações graves, que a episiotomia ela não tem esse benefício. Então a gente começou a pensar, então ela não deve ser feita de forma rotineira. E a partir desse momento, a orientação é que se faça a episiotomia de forma seletiva. O que é seletivo? Eu avalio a paciente no período expulsivo e eu vejo se ela vai precisar da episiotomia ou não. Isso faz o quê? Com que reduza muito o número de episiotomias, porque a gente vê que na verdade realmente não precisa. Em que casos que ela precisaria? Na grande maioria das mulheres não precisa. Em muitas mulheres a gente vai saber que vai precisar é na hora mesmo, sabe, Aline? E dá tempo? É no momento, dá tempo. Tá expulsivo, não, tipo assim. Muitas mulheres na hora mesmo. Aí você me pergunta assim, Lud, mas em quais situações você acredita que ela seja mais necessária? Em bebês grandes, né? Apesar disso não ser certo, né? Assim, a gente não tem 100% de certeza que um bebê grande vai precisar de uma episiotomia. Não é uma indicação absoluta. Não é uma indicação absoluta. E no uso de fórceps. O parto operatório, com o uso de fórceps, a técnica cirúrgica, a técnica de uso do instrumento, ela orienta que seja feita uma episiotomia. Por quê? O fórceps é um material de ferro, né? Esse é um material rígido. Eu vou inserir um material dentro da vagina da paciente, então eu preciso que ela tenha mais espaço para que ele saia, com menos lesão muscular. Porque também a gente não tem que pensar simplesmente na episiotomia, a gente tem que pensar também nas consequências de não se fazer uma episiotomia. É tudo uma balança, sabe? É tudo um equilíbrio. Então, assim, por que hoje em dia a gente consegue fazer menos episiotomia? Porque a gente orienta a fisioterapia. Essa questão, Aline, é uma questão que eu queria muito abordar num próximo episódio. A importância da fisioterapia para a gestação, para o parto, para o pós-parto, a fisioterapia de períneo, né? Com foco no assoalho pélvico. Então, assim, hoje a gente orienta que as pacientes façam fisioterapia. Então, existe esse estímulo. Os profissionais de fisioterapia, eles estão muito mais preparados para atender esse tipo de paciente. Então, o trabalho deles é maravilhoso. Tem um efeito super bacana, tanto na maleabilidade da musculatura de assoalho pélvico, quanto no treinamento da força de expulsão e, consequentemente, na proteção desse períneo. A mudança de posição que a gente faz também ao longo do trabalho de parto do período expulsivo, então o fato da paciente não ficar restrita ao leito, não ficar presa lá na posição de litotomia. Essa posição ela é totalmente contra a lei da gravidade, totalmente contra. Do meu ponto de vista, ela é totalmente antifisiológica, né? Assim, o que favorece a gravidade é a verticalização, o que favorece a descida fetal. E com isso, acaba que você tensiona menos a musculatura, né? Você exige menos da musculatura, né? Então, a fisioterapia, as mudanças de posição, a avaliação mais criteriosa se realmente vai precisar de uma episiotomia ou não. Então, isso tudo culmina na redução da taxa de episiotomia. Aí você me pergunta assim, mas isso é real? É realmente assim? Assim, na vida real é isso que acontece? Não necessariamente. Aí vai depender muito do profissional, da equipe que assiste aquela paciente, do que eles acreditam, do que eles defendem, né? Mas cientificamente, o que é recomendado hoje em dia é que se faça uma avaliação do períneo e que a episiotomia seja realizada de forma seletiva e não universal para todas as pacientes, como era feito no passado. Essa é a orientação. Ela é a realidade? Nem sempre, mas é a orientação. Ô Lud, voltando um pouco nessa questão do fórceps, eu queria te perguntar quais são as complicações ou as situações que, em geral, levam ao uso de fórceps. É um bebê grande ou é, por exemplo, a posição do bebê? Porque o bebê, quando nasce, o ideal é que ele esteja com a face virada para as costas da mãe, não é isso? Sim, isso. Ele nasce... Porque aí ele vai... Se você imaginar que a paciente está deitada, de barriga para cima, é como se ele nascesse olhando para o chão. Só para você ter uma ideia. Então, assim, a nuca dele fica virada para o púbis da mãe. Entendeu? Entendi. Para a vulva materna. Mas pode ser que o bebê esteja virado com a face para o outro lado. Pode ser que ele esteja rodado. E se você for parar para pensar, realmente parece que é mais difícil para ele fazer a força para sair. Sem dúvida, porque aí ele não faz a rotação. Né? Aí ele não consegue fazer o trabalho dele no mecanismo de trabalho de parto. Eu tenho duas dúvidas. Em que momento que você percebe em qual posição que o bebê está? Se ele está com a face para um lado ou para o outro. E a outra é, isso é uma complicação para o parto normal, vaginal? Sim.
A gente percebe a posição do bebê, na verdade a gente pode perceber a posição do bebê durante todo o trabalho de parto, depende muito da altura que ele se encontra, da altura, se a bolsa está rota ou não, porque o bebê ele vai descendo no canal de parto, então a gente tem uma forma de classificar em qual altura que ele está. Quando eu falo altura, se você entende, né? Se o tanto que ele está, qual é a altura onde ele está posicionado no canal de parto, exatamente, a gente tem uma forma de quantificar isso. Chegar ao exterior. Isso. Então, assim, a altura pode dificultar a avaliação da posição fetal, da variedade de posição. A bolsa íntegra também pode dificultar, porque quando você toca, quando você faz o exame de toque, como que a gente sente onde que o bebê está, em que posição que ele está? Pelas suturas. Sabe a moleira? Que a gente, né, chama na linguagem leiga? A gente identifica a moleira, né, na linguagem científica, ela é chamada de fontanela. A gente identifica as suturas dos ossos do crânio, né, ou seja, onde os ossos do crânio se juntam, e as fontanelas, né, que é aquela parte molinha, que é o espaço justamente que existe entre os ossos, porque o crânio do bebê ele não nasce todo fundido, né? Os ossos são soltos, são móveis, porque o cérebro precisa de crescer, então o crânio precisa de se acomodar aquele crescimento ali do cérebro, e também porque o bebê, os ossos do crânio, eles fazem uma envergadura, eles se sobrepõem de forma sutil, mas eles se sobrepõem na hora da passagem no canal de parto. Facilita, né? Para facilitar, exatamente. Então a gente vai perceber a partir de um treinamento da mão mesmo, desde quando a gente começa lá a fazer residência, para a gente entender onde está a sutura, onde está a fontanela, e com isso a gente consegue determinar qual que é a posição que o bebê está. O bebê, ele faz várias rotações ao longo do canal de parto, durante o trabalho de parto, fazendo com que ele consiga descer nesse canal de parto e com que aconteça o parto. O fórceps, ele vem ali, na verdade a gente tem tipos diferentes de fórceps, né? A gente tem um fórceps que vai ajudar o bebê a rodar e a gente tem um fórceps que vai ajudar o bebê a descer. O fórceps que vai ajudar o bebê a rodar, normalmente ele é um fórceps mais alto que eu digo assim, com o bebê localizado num ponto mais alto do canal vaginal. Ele é um fórceps que exige muito treinamento. Ele é um fórceps que exige uma equipe assim muito bem qualificada para aplicá-lo. No passado, ele era muito mais feito do que hoje em dia. Hoje em dia ele chama Killand. Hoje em dia a gente não aplica o fórceps Killand com tanta frequência como se fazia no passado. Ele tem uma chance maior de complicação e ele precisa de uma equipe muito capacitada e muito treinada para a aplicação dele. O outro fórceps, que é um fórceps que a gente usa mais hoje em dia e que a gente chama muito de fórceps de alívio, é justamente um alívio. É um bebê que já está bem baixinho ali no canal de parto, bem próximo da saída, e que às vezes, por exaustão materna, por uma analgesia em excesso, em que a paciente perde a prensa abdominal, perde a capacidade de fazer força e não dá conta de expulsar aquele bebê, ou às vezes por uma queda de batimento, um bebê que estava super bem, de repente começa a apresentar uma queda de batimento cardíaco. Então existem algumas indicações em que a gente vai precisar de pensar no uso do fórceps de alívio. O fórceps de alívio a gente usa já com o bebê nessa posição que você está me falando. Na verdade, é numa posição direta. Ou ele está olhando para baixo, que é o caso mais frequente, ou ele está olhando para cima, que é um caso um pouco menos frequente, porém mais associado com essa demora na descida fetal. Então, essas seriam algumas das indicações para o uso do fórceps, né? Claro que assim, tem muito mais coisa para falar, eu estou resumindo muito, falando de uma forma bem assim sucinta, até porque o tema do episódio não é fórceps em si. Mas a gente vai perceber se a gente vai precisar de usar o fórceps ou não, é realmente ao longo do trabalho de parto. E aí pode ser que a gente precise de utilizá-lo para que um parto normal aconteça, para que um parto vaginal aconteça? Pode ser, com certeza. E em relação à pergunta que você me fez, se o fórceps seria, né, um fator complicador no parto normal, sim, seria, né? Porque a partir do momento que você pensa na utilização do fórceps, é porque alguma luzinha acendeu, porque alguma preocupação apareceu. Não que esse fator complicador esteja associado a um evento adverso ou a um resultado ruim. É um fator complicador, é um fator que nos faz abrir os olhos e prestar atenção no que está acontecendo e agir de uma forma mais rápida,
né, mais eficaz para proteger a mãe e o bebê. O que eu gosto muito de deixar as mulheres tranquilas, eu falo muito isso no consultório, é que o fórceps usado do jeito como ele é usado hoje, ele é um fórceps amigo, ele não é um fórceps inimigo. É importante saber que o fórceps, quando ele é bem indicado, ele às vezes é muito melhor do que a cesariana. Porque pensa, imagina um bebê que está super bem no trabalho de parto, de repente ele começa a cair batimento e ele já está lá embaixo na vulva da paciente. E a paciente, por N motivos, não está conseguindo fazer puxos eficazes para o nascimento daquele bebê. Até que eu converto aquele procedimento para uma cesariana, até que eu entro para o bloco, que eu aumento a dose de anestésico ou refaço a anestesia, que a equipe se troca, que a gente abre material, que a gente faz antisepsia. Você concorda comigo que é um tempo muito maior do que a gente pegar um instrumento, posicionar a paciente, passar o fórceps e tirar o neném? Então, ele é muito amigo nessas horas, porque na verdade ele diminui muito tempo que o neném está submetido a um processo de sofrimento, a um processo de baixa oxigenação, né? Porque parto é dinâmico. Então, às vezes está tudo muito bem, de repente acontece alguma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Então, o que eu tranquilizo muitas mulheres é o seguinte, o fórceps, hoje em dia, quando ele é utilizado por profissionais capacitados e quando ele é bem indicado, ele é um fórceps amigo. Até para isso é importante que você tenha confiança na equipe que você escolheu, porque você sabe que se for necessária a utilização de um fórceps, primeiro, óbvio que você será comunicada, né? Segundo, você saberá que realmente precisou, né? Se o médico pensou naquilo ali, é porque precisou. E não é para a mulher que teve que passar por um parto com o uso de fórceps se sentir frustrada também, né? Claro Nossa, o meu parto foi normal, mas teve que usar fórceps. Claro antes fosse uma cesariana, né? Nunca. E até porque, como que você ia saber? Muitas vezes você vê na hora, né, que você vai ter que usar. Não tinha como você prever. Aline, essa questão de parto, as intervenções nem assim, quase nunca são previsíveis, né? Muitas vezes quase lá na nunca hora são que você vai ver o que previsíveis, você vai precisar. porque o parto é um processo dinâmico, exatamente. E isso não desnatura as vantagens de um parto normal, né? As intervenções isso não apaga, que porventura... né? Isso não apaga as vantagens de um parto normal, a gente está considerando um contexto de segurança. Então, um batimento bacana, de repente o batimento caiu e eu pensei na possibilidade de fórceps. E não assim, a gente vai vendo o batimento caindo, vai vendo caindo, vai vendo caindo, vai vendo caindo e não faz nada. Né? Então, estou considerando até essa questão da segurança materno-fetal. Agora, uma coisa que você falou, que eu acho super importante, é que eu gosto muito de desvencilhar frustração de parto. Isso não pode acontecer, sabe? Ninguém é mais ou menos porque viveu um parto normal, ou porque viveu um parto natural, ou porque teve que passar por uma cesariana. É claro que a gente entende que as pessoas têm sonhos, objetivos. Então, é claro que as mulheres que querem, que desejam muito um parto normal, e a gente vai lutar junto com elas, precisou de uma cesariana por um motivo justo, para que aconteça, né? Para que a gente tenha um bem-estar da mãe e do bebê. Gente, é isso. Né? Ninguém tem que se sentir mais ou menos porque teve uma cesariana bem indicada ou porque passou por um parto operatório com indicação. Todo mundo tem seus limites, a gente precisa de respeitar esses limites. E o bebê também, às vezes, pode mostrar que ele não está satisfeito com aquela história. E a gente, às vezes, pode ter que intervir em função disso. Então, eu gostaria muito que as mulheres desvencilhassem, assim, essa vivência de parto com frustração. Eu sei que, às vezes, ela acontece, principalmente quando é um parto com uma assistência que ela não gostou, que ela se sentiu abandonada, que ela não se sentiu apoiada. Eu entendo esses aspectos, mas eu estou querendo dizer frustração no sentido assim, eu queria muito ter um parto normal e eu não tive porque o batimento do meu bebê caiu e precisou de uma cesariana. Poxa, de idealizar, né? Um cenário ideal, né? Talvez sem nenhuma intervenção. A gente tem até um curso, uma das aulas do curso lá do Instituto fala sobre isso, assim, como lidar com uma cesariana necessária, né? E aí, precisou de uma cesariana, e aí, como é que a gente vai lidar com essa realidade, né? Isso é importante também. Não, e isso é uma coisa muito importante de se trabalhar, isso inclusive pra mim, assim, eu fico pensando muito nisso, sabe? Que é engraçado, porque assim, na minha primeira gravidez, eu tava muito segura, assim, muito tranquila. Como eu sabia que eu estava sendo acompanhada por uma equipe que faria uma cesariana num caso de necessidade, né? Que ela fosse realmente necessária. Eu lembro que eu comentava com o Rafa, eu falava assim, amor, se tiver que ser cesariana, eu sou tranquila. Tipo, eu confio na Lud de olhos fechados. Então, se eu souber que ela... Isso é importante, Sim, né? só que agora,
na segunda gravidez, como eu tive um parto natural, eu tô me preparando para que a cesárea não seja uma frustração de me comparar, sabe, de comparar um parto com o outro, Sim. entendeu? Caso eu tenha que ser submetida a uma cesárea. Sim. Até nem queria falar ser submetida, porque a palavra submissão fica parecendo que né, é uma coisa ruim que eu vou ser submetida a isso. Mas caso eu tenha que passar por uma cesárea, de eu não ficar assim, não, mas o parto do Miguel foi bem melhor, né? Não comparar. E eu acho que hoje em dia, nós somos muitas vezes responsáveis por essa frustração que outras mulheres vivem, até porque como a informação hoje circula de uma maneira muito rápida, é muito fácil, e hoje todo mundo lê relatos de parto, né? Tá muito acessível isso. E você vê partos dos sonhos na internet, que se por um lado é muito bom de mostrar para as pessoas que existe, né? Um cenário maravilhoso para um parto, que um parto pode ser lindo, por outro lado, gera expectativa, né? Sim, e também isso não significa que uma cesariana não vai ser linda. Sim, uma cesariana necessária, eu sei. Entende? Claro, e sabe o que eu penso não. quando você fala essa questão de comparação? É claro que a gente compara, claro. Né? Eu acho que isso é inconsciente, né? Inconsciente do ser humano. Mas o mais importante é todo mundo saber que cada parto é um parto. Cada nascimento é um nascimento, são contextos totalmente diferentes. E além disso, o parto tem que ser bom para cada mãe e para cada bebê. Não é porque o parto natural foi bom para você e para o Miguel que ele vai ser bom com certeza para você e para a Helena, porque agora também nós temos outro ser envolvido nessa história. O fato é que eu acho que você não tem que ter tanto medo assim, porque você já teve um parto natural, então a chance de você ter outro parto natural é muito grande, né? Só para te tranquilizar com relação a isso, vamos tranquilizar os corações. Mas eu acho que a gente tem que se entregar, de fato, confiar na equipe que a gente está escolhendo, no médico que você está escolhendo, para que você entenda que se houver intervenções, que você acredite que essas intervenções foram necessárias, né? Quando a gente tem um bom relacionamento médico-paciente, a gente conversa muito. Então, assim, a paciente, a mulher já sabe que aquela intervenção foi necessária, até porque a gente vai conversando com ela ao longo do trabalho de parto, né? Não é simplesmente depois eu faço e depois eu conto para ela que eu fiz. Não existe isso, né? Tem mulher que às vezes pergunta assim, mas e se for preciso um fórceps? Eu sempre falo assim, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, você vai saber, né? Você vai perceber que provavelmente vai precisar de uma intervenção, porque é uma interação. Parto normal é uma completa interação entre gestante, entre parturiente, entre o marido, entre a equipe, o médico, a doula, a enfermeira. Então é um processo, é um trabalho em equipe, né? É claro que o parto acontece no corpo da mulher e a gente está ali para assistir aquele acontecimento, mas a gente faz parte daquele processo todo, na mudança de posição, no apoio, na monitorização fetal, no acompanhamento, numa palavra, né, de incentivo, na mão que segura e vamos lá, você vai conseguir. E mesmo com todas essas possibilidades, assim, de se tornar um parto operatório, de se tornar um parto com intervenção, a gente sabe que o parto vaginal, a gente continua sabendo, na verdade, né, que o parto vaginal tem benefícios em cima da cesariana. Eu acho que uma coisa que você falou bem no início em relação às taxas, eu acho importante a gente não se prender tanto às taxas. Infelizmente, as taxas no Brasil ainda são muito altas, né, de cesariana em relação ao parto normal. Mas quando a gente faz avaliação de taxa, é uma coisa meio perigosa se você não vê, se você não consegue perceber as interferências, assim, o que pode estar dando um falso resultado, né? A gente chama de viés, né? O que pode dar um viés nessa avaliação estatística. Porque, por exemplo, se você pega um serviço de alto risco, um serviço que tem mulheres com várias comorbidades, hipertensas, diabéticas, com distúrbios hematológicos, com problemas cardíacos, qual é a chance de você ter muito mais parto normal que uma cesariana? Provavelmente não, né? Provavelmente você vai ter muito mais parto cesariana do que um parto normal. Isso nem sempre a estatística avalia, né? Então, é a questão, mesma questão de se avaliar o médico pela taxa de cesariana. Eu acho isso um perigo, sabe? Porque se o médico trabalha com alto risco, claro, gente, que tem, né? Eu acho que tem que parar, pensar,
avaliar com calma e não fazer um primeiro julgamento assim nu e cru, né? Porque se o médico é um médico que trabalha num setor de alto risco, ele vai ter mais mesmo. Isso não significa que ele seja que ele seja um médico que não defenda um parto normal. Infelizmente, na maioria das vezes isso acontece. Mas eu não gosto muito de fazer essa avaliação por taxa, né? Eu acho isso um pouco ingrato, sabe, Aline? É ingrato e às vezes injusto. Sim, né? Nossa, tem razão. Eu acho legal, é até uma resolução da ANS, né? Que determina que as mulheres possam ter acesso a esses números. Mas, gente, quando você vai escolher um profissional, você não pode se basear numa estatística, né? Eu acho você tem que conhecer o perfil dele. Claro, a melhor forma de você saber como é procurando pessoas que foram pacientes dele. Sim. Né? São as pessoas que têm experiência prévia, porque ela vai te contar, né? E às vezes até marcar uma consulta e tirar todas as dúvidas na primeira consulta para saber qual que é o perfil dele, né? Em relação a intervenções, todas essas questões que são relevantes. Voltando um pouquinho sobre o conceito, assim, sobre a diferenciação, né? Parto normal, será que faz mesmo alguma diferença? Uma coisa que me encanta, aí eu vou falar como mulher, não só como médica, né? Claro que a medicina está embutida em mim, mas falando muito como mulher. Eu acho que uma grande diferença é dessa participação da mulher no parto. O que me encanta muito no parto normal é a participação da mulher no processo de nascimento do filho dela. É a vivência das contrações, é a sensação de que o filho está chegando, é ela receber o seu filho sempre que possível, né? Eu acho que essa interação, e quando a gente coloca a mãe como ponto principal daquele processo, né? Quando a gente coloca a mãe como protagonista do parto dela, isso é o que me encanta. Para mim é uma vantagem maravilhosa do parto normal, é uma vivência, né? A vivência é uma experiência. Né? A gente tem tentado melhorar a cesariana para fazer com que essa experiência seja mais positiva para a mulher também. Sim. Então a gente tenta baixar o campo para ela ver o bebê saindo. A gente tenta colocar o bebê junto dela o mais rápido possível, né? Porque as mulheres, quando precisam de uma cesariana, né, necessária, elas também não têm que ser privadas dessa vivência. Então a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, a gente tenta apagar as luzes, colocar uma musiquinha gostosa na sala, ter alguém segurando na mão, óbvio, manter o acompanhante, isso é lei, ela tem direito por lei de ter o acompanhante. Então a gente tenta trazer um ambiente gostoso também para o bloco cirúrgico, que é um ambiente um pouco mais frio, mais seco, né? Mas para mim a vivência do parto normal é única, né? Então acho que as mulheres têm que levar isso em consideração também no momento de escolherem a via de parto. Pelo menos abrir a cabeça e o coração para conhecer. Quantas e quantas mulheres eu já recebi com a ideia de uma cesariana, aí eu brinco assim, você pode até querer uma cesariana no final, mas eu tenho 9 meses para te convencer do contrário. Se você de forma consciente, depois de tudo que eu buzinar na sua cabeça, te orientar, você quiser, a gente vai conversar a respeito, mas nós como médicos, como profissionais da saúde, como doulas, como enfermeiras, como equipe de assistência ao parto, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem com a paciente para mostrar para ela os benefícios do parto normal e para convencê-la de viver essa experiência. A gente tem muito tempo, né, para fazer isso, né? Eu acho isso super importante, um tempo de ação mesmo, de ação eficaz. Sim. Lude, amei, nós falamos pra caramba. Nossa Senhora, falamos mesmo, Aline. Mas achei ótimo, achei que eu aprendi muito nesse episódio, estou aprendendo muito com esse podcast. E acho que a gente contemplou bem o parto normal, faremos um episódio sobre cesárea, temos já um episódio gravado sobre parto natural, que é o 2º episódio, já está disponível. Isso. E também temos o 1º episódio, que é o episódio de parto humanizado, justamente para contextualizar as pessoas que ainda têm dúvidas sobre esses conceitos todos, né, que nós estamos abordando. Compreender, né? Então, gente, lembrando que nós continuamos disponíveis, né, nos nossos Instagrams, vocês encontram a gente por lá. Tanto no meu perfil quanto no perfil da Aline tem o link do podcast para vocês acessarem com maior facilidade. E a gente colocou também nos destaques dos stories em cada perfil, para que vocês consigam acessar também com mais facilidade. Dizer que eu estou adorando esse
podcast, assim, para a gente está sendo muito rico, tanto de informação, quanto de aprendizado, quanto de vivências. É sempre muito bom a gente sentar para conversar. Espero de coração que vocês estejam gostando. Aceitamos sugestões sobre temas ou sobre algo que vocês queiram conversar, falar, sobre dicas. Estamos super à disposição, viu? Isso aí, gente. A Lud não falou não, mas o Instagram dela é @doutora.ludmilamgp. E o meu Instagram é @alinevianadp, tá bom? Vocês podem mandar mensagens pra gente por lá. Isso mesmo, gente. Um beijo grande e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.